Olá, querido aluno, querido aluna, seja muito bem-vinda à disciplina Tecnologias Aplicadas à Saúde. Sou o professor Dr. Sergi Rodrigo Magalhães de Souza, professor do DNA Cursos Técnicos, te apresentando essa modalidade diferente de disciplina, mas também uma modalidade atual, a nova tendência ensino à distância desta disciplina importantíssima na tua grade curricular. Hoje, dá-se início à nossa aula das tecnologias aplicadas à saúde. Mas se você começou por aqui, calme lá, dê uma pausa e assista o vídeo anterior, no qual eu faço a apresentação da disciplina. Sim, é muito importante que você tenha acesso a ela anteriormente. Não comecei a dar aula por lá, mas eu te apresento como vai acontecer as nossas aulas, te apresento os assuntos e, muito importante também, te apresento a nossa avaliação. Como você vai fazer e para onde você deve enviar. Também te explico como você vai assistir essas aulas. Obviamente, você já está aqui comigo, você já sabe o primeiro passo desta primeira aula. Mas as seguintes e as próximas? Tudo isso eu te explico na apresentação da disciplina. É bem curtinho, é uma aula que não chega nem a 20 minutos. Você vai lá, tem acesso a essa aula, compreenda como vai ser o processo pedagógico da nossa disciplina e, lógico, volta aqui comigo para a gente iniciar esse assunto com o tema inicial, que já vou apresentar para vocês, que está na nossa ementa, e para a gente discutir muito, porque falar de tecnologias envolvidas na saúde em pleno desenvolvimento de banco de dados, de inteligência artificial, é muito prazeroso, tem assunto pra caramba, e eu vou te desenvolver habilidades para que você, quando enfrentar um mercado de trabalho, esteja atualizado, esteja preparado para que você atenda o seu paciente de forma direta ou indireta, mas atenda com qualidade e também com tecnologia. Aqui embaixo eu te apresento o meu e-mail, é um e-mail de contato com você. Você pode mandar dúvidas, você pode mandar para mim perguntas, você pode mandar o que achar e julgar necessário. Então, não tenha dúvidas, não guarde dúvidas para si. Entre em contato comigo e você vai já ser respondido na medida do possível. Vamos começar. Aqui eu estou te apresentando o que nós vamos conversar hoje. Isso mesmo, saúde digital, políticas públicas e tecnologias transformadoras. Essa própria aula que eu estou montando para você, que estou te apresentando, ela foi criada com inteligência artificial. Então, olha como a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta de recurso para a organização de aulas, para a organização de conhecimento, e por que não uma organização, gerenciamento e cuidado, ou até autocuidado com nossos pacientes. E é isso que eu quero apresentar com você. Não só o IA, mas como existe no Brasil essas tecnologias e se existe até políticas públicas relacionadas a elas, se existe legislação, se existe banco de dados, se existe qualquer tipo de informação relevante, nós vamos discutir isso dentro da nossa disciplina. Então vai ser uma aula sobre como a transformação digital está redefinindo o cuidado com a saúde no Brasil, especialmente no contexto amazônico, das políticas públicas às tecnologias que chegam às mãos dos cidadãos. Hoje, eu, como profissional, também trabalho em um instituto federal, um instituto de pesquisa. E aqui dentro do Instituto de Pesquisa, o Instituto Evandro Chagas, há uma rede de tecnologias para atender municípios com doenças infecciosas e parasitárias. E nós trabalhamos com essas políticas, trabalhamos com essas tecnologias para ter acesso à informação e melhorar a saúde e gerenciamento da saúde nos municípios, nas localidades que sofrem com mazelas sociais e com mazelas de doenças infecciosas, parasitárias, doenças negligenciadas que estão ligados à pobreza, que estão ligados a um baixo BH, e a tecnologia é uma ferramenta de acesso à educação, à saúde para essas comunidades
vulnerabilizadas e que têm até difícil acesso, especialmente de médicos, de equipes, de medicamentos, de fármacos e assim sucessivamente. Então, vamos discutir muito sobre isso, já apresentando a realidade e as ferramentas que podem te ajudar nisso. Agora, o mundo antes da revolução digital, não vamos confundir com revolução industrial, que são várias revoluções que o mundo vem passando, revolução cultural, revolução política, revolução industrial, revolução farmacológica e revolução digital. Então, antes de a gente conhecer o mundo como é hoje, isso não estamos falando de séculos. Pelo contrário, estamos falando de décadas. O próprio século XXI, de 2000 para cá, nós tivemos várias revoluções tecnológicas. Se você viveu 2000 para cá, você pegou fases desde disquete, CD, Blu-ray, DVD, ou melhor dizendo, na ordem, DVD, Blu-ray, aí veio os pendrives, depois veio as nuvens, que é um armazenamento digital, e assim foi acontecendo. Veio o mundo no cinema 2D, depois veio o 3D, depois veio o 6D, hoje já tem 4K, 8K, as inteligências artificiais, o drone, tudo isso é uma revolução tecnológica e digital que vem facilitar a nossa vida e que a gente pode trazer isso para a área da saúde. Só que antes de tudo isso, a gente precisa lembrar para que a gente possa compreender como era o processo e como a tecnologia veio facilitar. Nós estamos falando de um sistema hoje brasileiro de saúde, onde a gente tem uma demanda de muitas internações, uma demanda de saúde pesada, filas intermináveis, esperas de horas para consultas, às vezes de minutos, onde o médico não tem um controle adequado das fichas médicas do paciente. Se você chega com um problema no médico A e depois vai visitar o médico B, você vai ter consultas que é da mesma coisa de formas isoladas. Não há uma integralização de conhecimentos entre o médico A e o médico B para que eles possam somatizar e facilitar o diagnóstico. Não, é tudo isolado. Então, esse sistema que impõe um peso muito grande nas equipes médicas, nas equipes de enfermagem, nas equipes técnicas, com uma sobrecarga de pacientes, e isso gera uma ineficiência no processo do cuidar, no processo da saúde, no processo de cura, e é uma questão estrutural. Nós estamos falando, na realidade paraense, de municípios que são banhados por rios, de comunidades ribeirinhas, de comunidades indígenas, que não têm acesso ao mínimo, como asfalto e infraestrutura de saneamento básico, onde a região amazônica apresenta os piores índices de saneamento básico. Nós estamos numa região que enfrenta desmatamento, nós estamos num país, no mundo, que está passando por mudanças climáticas de alto impacto. Nós estamos falando de comunidades isoladas, nós estamos falando de médicos e de equipe médica e de sistema de saúde que tem que viajar horas a rio ou de avião, né, viajar por estradas com asfalto precário. Então, são vários desafios que nós enfrentamos hoje em nossa realidade, que você, como profissional, pode passar, que você, como profissional, pode vivenciar, e são desafios estruturais, nem entramos em desafios logísticos, desafios de gerenciamento, desafios de competência, de insumos para que você possa trabalhar com qualidade dentro de um hospital, dentro de uma UPA, de uma unidade de atendimento, para que você possa fazer atendimento simples, primário no SUS, com insumos, com qualidade. Nem chegamos nisso, nós estamos colocando esses desafios estruturais que, sem tecnologia, dificultam muito a qualidade do atendimento chegar a essas pessoas vulnerabilizadas, pessoas com baixa educação, cidades com baixo IDH. São pessoas que não conseguem escrever o nome, são pessoas que não conseguem dizer quantos anos têm, anos
o ano que nasceu, o seu nome completo. Tudo isso dificulta o atendimento, dificulta a construção de um banco de dados desses pacientes que seja robusto, para que possa gerar um autocuidado, um cuidar, uma medicina preventiva de melhor qualidade. Então, estamos mostrando para você aqui, ó, a contextualização de um problema em frente ao mundo hoje industrializado, globalizado e digital, por sinal. Mas muitas vezes, antes de entrar nesse mundo digital, esses problemas estavam acontecendo. Será que as tecnologias podem melhorar? E as tecnologias que estão surgindo, como podemos usar para suprimir, para minimizar, para resolver esses problemas? Então, é isso, essa construção de raciocínio que nós estamos ter e que você vai enfrentar. Você, aluno profissional da área da saúde, vai passar por esses desafios estruturais. E essas ferramentas podem ser muito úteis. Não devemos, aqui vai um alerta para todos nós, não devemos passar por esse mundo sem estarmos atualizados com o que nós produzimos tecnologicamente e que podem ajudar de forma direta na qualidade do nosso trabalho. Não podemos passar por isso sem conhecer, porque são ferramentas que mudam vidas, são ferramentas que te deixam com melhor qualidade, e isso tem que refletir de forma direta no teu paciente. Então, hoje, né, podemos olhar para o passado até atualmente, vê prontuários de papel, fichas amareladas, pastas empilhadas, cheias de insetos, e às vezes até no teto, no forro. Aí você pega essa pasta, tem informações inelegíveis, erros de grafia, erros de português, tudo desorganizado, um risco não só com os dados do paciente, mas até o risco para para o próprio gerenciamento desses documentos. Então, a gente tem perdas de dados, históricos clínicos perdidos, inacessíveis, erros médicos por questões de grafia, enfim, toda essa desorganização, toda ah, esse método antigo de gerenciamento de papel é um problema, é algo que de fato a gente precisa olhar com muito carinho, que isso é sim um entrave dentro da qualidade de atendimento, na qualidade de gerenciamento do paciente. Isso mesmo com a tecnologia atual é visível em muitas comunidades. Porque aqui no contexto da aula, querido aluno, nós estamos colocando aqui, ó, um ambiente sem tecnologia, antes da revolução digital, como se antes da revolução digital era assim, e hoje, com a revolução digital, mudou. Deveria mudar. Mas a nossa realidade, no contexto amazônico, trazendo para a realidade paraense, em muitos municípios do nosso paraense, encontramos essa realidade em plena revolução digital. Imagine você entrando numa comunidade, entrando numa unidade de saúde, você vai fazer o atendimento via SUS e você tem que achar o paciente que não consegue dizer o seu nome certo, que não apresenta identidade, porque não tem ou porque perdeu, que só sabe o primeiro e último nome, não sabe se é com Z, não sabe se é com S, e você vai ter que olhar um arquivo completamente cheio de papel, tudo embaralhado, não está em ordem alfabética, ou se está em ordem alfabética, cheio de planilhas, papéis até o teto, amarelados, escritos de forma errada, todos borrados para você achar aquele paciente, para ter a conduta certa de vacinação, para ter a conduta certa de atendimento. Imagine toda essa dificuldade. Nós nem chegamos na parte médica em si, mas é apenas uma questão administrativa. Então, isso é uma realidade visível, é uma realidade forte de ser observada e que as tecnologias estão vindo para melhorar isso aí. Então, colocando outro problema, qual outra realidade? A distância. Então, a gente tem a realidade dessas milhões de brasileiros em comunidades ribeirinhas, quilombolas, regiões remotas que não se tem acesso à internet, não se tem acesso a telefone, sem acesso a qualquer especialidade médica. Então, nós temos também um problema geográfico.
Essa é a nossa realidade. E a gente vai entender que hoje o Brasil investe em políticas públicas, e essa política pública na base tecnológica, com o advento da telemedicina, o advento da telemedicina que tem muitos desafios a serem vencidos, vamos comentar isso. Essa aula vai mostrar um aspecto geral os conceitos que vamos trabalhar, mas a telemedicina tem vários desafios a serem vencidos, onde muitas vezes são desafios estruturais, mas elas vêm para justamente suplantar e corrigir essa questão geográfica, essas comunidades isoladas que, sem acesso direto às capitais para atendimento, podem utilizar do teleatendimento. Mas se não tem uma estrutura mínima, que é o aparelho móvel na internet, fica difícil. E tem políticas públicas para fomentar isso, dependendo da localidade, dependendo dos projetos municipais. Então é muito importante colocarmos isso, que é uma dificuldade da nossa vida. E aí, conhecendo todo um pouquinho nessa primeira abordagem, esses desafios que vamos enfrentar, nós tivemos ao longo do tempo, o tempo passando, uma virada digital absurda. Então a tecnologia começou a desenhar um novo horizonte. Lembrando que a tecnologia são formas, ferramentas que o ser humano vai criando, só que essas ferramentas que o ser humano vai criando, utilizando microcomputadores, utilizando celular, processadores, utilizando tecnologias de nuvem, internet, elas são construídas em cima de um problema. Então, o ser humano identifica um problema, identifica uma limitação, e ele desenvolve uma técnica, que mais para frente eu vou chamar de tecnologia, e essa técnica visa resolver esse problema. Então, eu crio uma técnica para resolver um problema que eu descrevi. E essa técnica, essa base tecnológica, ela pode ser dispersada para que todos que tenham este problema possam resolver através dela. Então, a tecnologia só vai existir se o problema foi bem descrito anteriormente, para que eu possa desenvolver uma tecnologia que resolva todas as nuances, todas as especificidades desse problema. Então, toda a tecnologia que o homem criou, desde a roda, há centenas e milhares de anos atrás, até a inteligência artificial hoje, que é o ápice do momento nosso que estamos vivendo, tudo foi para resolver problema bem descrito. Da roda era a locomoção, e da IA, a gestão e processamento de muitos dados, porque a internet trouxe muitos dados que precisam ser analisados de forma rápida, concisa e que tenha interconectividade. Então a IA veio para suplantar isso, veio para resolver isso. Se eu não tiver um problema bem descrito, eu não vou saber a tecnologia que eu vou usar. Então, é muito importante essa contextualização, aluno, da nossa regionalização, entender onde a gente está pisando, entender quais são os problemas que vamos enfrentar, porque quando você descreve bem o problema que você está se situando, você vai conseguir achar a ferramenta adequada. E aí, o que é saúde digital? Nesse primeiro momento, nesse primeiro tempo de aula que nós estamos tendo com você. Você está bem? Você está concentrado? Então, se você está se desconcentrando, se você está tendo problemas agora, se o cachorro está latindo, se alguém te chamou agora nesse instante, dá uma pausa, levanta, dá pausa no vídeo, toma água, vai no banheiro, respira fundo, se alonga, faz um lanchinho, volta para cá, para que a gente precisa conversar muita coisa e eu preciso que você esteja muito atento, meu aluno. O que é saúde digital? Saúde digital é o seguinte: eu vou usar tecnologias digitais para melhorar a saúde individual e coletiva, tornando o cuidado mais acessível e eficiente. Logicamente, humano. Quando eu falo tecnologia digital, eu estou falando tecnologia que eu vou usar em bits, ou seja, eu vou usar em bits, em pixels, com internet, com aparelhos, celulares, notebooks, tablets, tá? Relógios digitais que utilizam energia para produzir o recurso.
Porque eu tenho uma tecnologia que é digital, que usa energia elétrica, que tem uma análise de inteligência artificial, que utiliza dados. Isso é uma tecnologia digital. Porque eu tenho tecnologia que não são digital. Por exemplo, o martelo, ele é uma tecnologia concreta, não digital. Não é feito em bits, ele é concreta, tem madeira, tem ferro, é palpável. Isso é uma tecnologia. Sim, martelo, tecnologia, professor. Martelo é milenar, desde o tempo antigo, da Mesopotâmia, há mais de 6.000 anos atrás, já é descrito martelos em papiros. É porque você acha, aluno, que tecnologia tem a ver com atualidade. Você acha que tudo que é tecnológico é atual. Não é assim. Tecnologia não tem a ver com atualidade. Tecnologia tem a ver com ferramenta, com facilidade, com recurso para resolver um problema. Lembra disso? Isso é o conceito de tecnologia. Então, o martelo, ele é uma tecnologia. Eu posso chamar de tecnologia rudimentar? Pode. Uma tecnologia antiga? Posso até colocar isso. Tá? As tecnologias digitais que vão usar a internet, que vão usar nuvem, inteligência artificial, bits, pixels, isso é mais moderno, com o advento da Segunda Guerra Mundial para cá. Mas a tecnologia em si é qualquer recurso e ferramenta que eu use para facilitar o trabalho do homem. Uma alavanca é um tipo de tecnologia. Você usa uma alavanca para utilizar menos força para levantar um objeto. Polias é uma tecnologia. Tá? Quando você cria alguma, alguma estrutura para facilitar o teu trabalho, tu criou uma tecnologia. Ou seja, tecnologia tem que ser algo para ser usado. E a técnica? A técnica é quando você ensina a forma de fazer. Quando você ensina uma forma de fazer, você usa uma técnica. Ah, eu criei uma técnica para resolver um problema na minha casa. Eu vou usar esses tipos de processo. Ó. Vê que é lógico? Quando eu falo uma técnica, eu falo uma lógica. Ah, tem uma técnica de imobilização corporal nos tipos de luta. Quer dizer, tem uma lógica que eu vou te ensinar como imobilizar. Agora, se eu criei algo palpável, é uma tecnologia. Agora, eu consigo criar ferramentas que não são palpáveis, que estão em programas, que estão em nuvens, que são em pixels. Aí é tecnologia digital. Show de bola? Esse é o raciocínio que tem que ter. E essa tecnologia digital, ela me dá conectividade, consigo unir em um lugar só plataforma digital. Plataforma digital, aluno, é um ambiente que vai reunir todas as pessoas que eu quero. Eu crio um nicho. Vamos falar de futebol. Eu quero unir todas as pessoas que gostam do clube do Remo. Então, eu vou criar uma plataforma, um ambiente de rede, ou seja, na internet, uma comunidade, e vou convidar todos que são remistas. Eu estou criando uma plataforma digital para reunir aquelas pessoas ali. Posso fazer isso também na saúde. Hoje, na internet, nas redes sociais, a gente fala o termo nicho. Qual é o teu nicho social? Qual é o ambiente da tua rede social que tu se envolve? Tem um nicho dos atletas, tem um nicho da academia, tem um nicho da moda, dos influencers, do blogueiro de culinária, de comércio, de vendas. São nichos. E existe os nichos da saúde. Plataformas que reúnem profissionais somente para capacitação e também profissionais e pacientes para justamente trabalhar a questão da saúde. A inteligência, ou seja, a forma de analisar dados, e essa é a nova tendência atual. A IA vai utilizar algoritmos que buscam analisar, que buscam interpretar dados. Isso é um passo a mais. Isso é muito legal e a gente vai ter uma aula só sobre isso. Dados, eu consigo agora também, na saúde digital, armazenar dados, informações em saúde de uma forma mais inteligente para melhorar as tomadas de decisão. Isso é muito legal. Nós temos também equidade. A equidade são tecnologia como instrumento de inclusão. Isso é muito bom.
Isso é uma política pública que tem que ser fomentada para que a tecnologia alcance a todos e todos possam ser inseridos dentro desse contexto. Isso é constitucional, isso também é humano, e isso ajuda muitas pessoas a se sentirem incluídas. Muitos problemas, não só de cunho saúde fisiológica, mas também pode ser psicológica ou psiquiátrica. Isso tem que ser incluído também. Telemedicina, o médico na palma da mão. Então, está unindo numa plataforma só uma ferramenta para te ajudar. Uma mãe do interior do Amazonas, sem precisar recorrer centenas de quilômetros, consegue falar com o pediatra em segundos. A telemedicina não é apenas conveniência, é acesso à vida. E aqui é uma coisa interessante, eu faço um relato com vocês. Tenho um plano de saúde com a minha esposa, e a gente viajou para uma cidade bem afastada, longe de Belém, aqui no Brasil ainda, a gente foi lá para o sul, e a gente passou por um evento bem legal, mas que era um clima muito frio. Só que o nosso filho mais velho, na época 3 anos, pegou uma infecção, uma faringite severa. E a gente suspeitava que era uma faringite bacteriana. E lógico, para a conduta que nós imaginávamos, isso foi tudo uma conjectura, uma hipótese minha e da minha esposa. A gente já conhecia nosso filho, ele tem uma certa tendência a ter essa faringite bacteriana, suspeitamos que fosse ela, a febre estava alta, ele não estava conseguindo se alimentar bem, com dores de garganta, etc. Ao tentar ouvir a garganta, te viu presença de pus ali nas amígdalas, e a gente falou, poxa, estamos longe de casa, a gente vai viajar, vamos retornar para Belém daqui a 2 dias. E não é legal ele ficar todo esse tempo sem tomar um antibiótico, se necessário. Como é que a gente vai fazer? A gente não conhece o sistema de saúde aqui. A gente vai para o SUS. O que a gente faz? Né? O nosso plano não atende aqui. Não atende. E aí a gente teve a ideia da telemedicina. Minha esposa foi atrás, conseguiu uma consulta e em 10 minutos que a gente teve a ideia, em 10 minutos estávamos consultando com o pediatra. Olha a facilidade. Com a criança no quarto, eu e a minha esposa conversando com a médica. A médica compreendeu a nossa situação e imediatamente pediu que, pela telemedicina, ela não tinha como fazer uma análise clínica do meu filho. E ela indicou procurarmos o SUS para que o médico tivesse o contato direto com a criança. Perceba que na telemedicina ela resolve o meu problema, ela poderia ter passado o medicamento ali, só que ela resolve o problema, direciona a gente para uma unidade de atendimento próxima da gente, que a gente não conhecia, foi direcionado e a gente foi rápido atendido via SUS por um direcionamento da telemedicina. Então, esse é um evento que eu gosto de citar para vocês, aluno, que ao mesmo tempo que a telemedicina nos ajudou, mas também mostrou sua limitação. A telemedicina não está ali para resolver 100% dos casos. Muitas vezes resolve, isso é maravilhoso, outras vezes direciona. E muitos pacientes precisam ser direcionados. Olha como a tecnologia, no meu caso, o direcionamento resolveu meu problema. Fui direcionado a uma outra unidade porque a telemedicina não conseguia, naquele momento, fazer uma análise clínica necessária, que é a visualização da faringe, das amígdalas, ela não conseguiria ver via celular. Não resolvendo isso, ela cria a solução, nos direcionando a uma unidade para te ter o atendimento presencial. Então, isso aconteceu comigo, e isso vai acontecer com vocês também. Muitas vezes vocês vão estar organizando isso e vão estar participando disso. E tudo isso para acontecer não acontece de uma hora para outra. Não é eu que crio uma plataforma e já coloco para ações. Não, eu preciso de políticas públicas para abrir o caminho. O que são políticas públicas? São projetos governamentais que vêm a partir de um fomento de uma entidade política para ser aprovada e esse projeto aprovado, ele vai ser liberado para a população da melhor forma possível, com as melhores empresas e com a melhor logística. São, então, as políticas públicas precisam abrir o caminho.
A tecnologia avança, mas é a política pública que garante que chegue a quem mais precisa. É ela que vai escolher as empresas, é ela que vai entender qual é a melhor tecnologia para a realidade do seu município, para a realidade da sua população, porque a realidade de uma população no município de Belém não é a mesma uma população que vive na capital paranaense e vive em Curitiba, que é diferente para quem vive em Manaus, que é diferente para quem vive na Bahia. Então, as políticas públicas são sempre adaptáveis à realidade do seu povo e são sempre esses fomentos políticos públicos que facilitam com que essas ferramentas cheguem na melhor forma e na melhor qualidade às pessoas que necessitam. Então, se eu for falar da telemedicina no Brasil, existe uma lei, Lei 13.989 de 2020, que legitima, que dá fomento, que dá possibilidade dessa telemedicina, né? O que era exceção tornou-se política permanente. A lei abriu precedentes para regulamentações definitivas que viabilizaram as consultas via telemedicina e prescrição à distância. A pandemia de Covid-19 acelerou a aprovação da lei que legalizou a telemedicina no Brasil em caráter emergencial em 2020. Perceba que isso foi tomado uma decisão de caráter emergencial. A pandemia, com o fique em casa, a gente teve que, muitas das pessoas precisaram ficar em casa para amenizar a dispersão do vírus e não superlotar os hospitais, e muitas pessoas, se tivessem já há bastante tempo no Brasil a telemedicina, poderiam ter se consultado em suas casas, preservando tanto a saúde do médico quanto a saúde do paciente. Vale lembrar isso, viu, gente? A telemedicina, ela protege não só o paciente, ela protege não só o seu filho, mas também protege o enfermeiro, protege o técnico, protege o médico. É um recurso de ganho para os dois lados. Quantos médicos, enfermeiros e técnicos morreram na Covid-19 atendendo os doentes? Quantos acompanhantes adoeceram por levarem o seu doente ao médico e lá no ambiente hospitalar se contaminar? Então perceba que a telemedicina tem um benefício enorme. Ela preserva o acompanhante, preserva o próprio paciente de infecções secundárias, preserva o técnico, preserva o enfermeiro, preserva o médico. E na circunstância da pandemia, a telemedicina foi liberada e até hoje continua a ser desenvolvida para que ela chegue em todos com equidade e que resolva os problemas que são variados, dependendo da região. Aqui no Instituto Evandro Chagas, o Instituto Evandro Chagas, onde eu também trabalho, é utilizado a telemedicina no atendimento a quilombolas, ribeirinhas, indígenas, no tratamento de doenças negligenciadas, verminose, tuberculose, arboviroses como dengue, chikungunya, zika vírus. Então, nós estamos falando de doenças de caráter emergencial que são negligenciadas e que atingem populações vulnerabilizadas. Então, o paciente está com dengue lá em Jacareacanga, um município bem distante de Belém, com uma acessibilidade muito ruim e com o IDH baixo, saneamento também baixo, a pessoa está com sintomas virais de dengue, ela pode ter um acesso aqui em Belém pela telemedicina de forma rápida e já ser direcionada ou para o tratamento ou até para a internação e hospitalização, se for assim julgado necessário. Então, nós temos hoje no Brasil o RNDS. O que significa isso? É a Rede Nacional de Dados em Saúde. Essa Rede Nacional de Dados em Saúde, amigos e alunas, é muito importante porque é a espinha dorsal da saúde digital brasileira. Uma plataforma nacional que interliga hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde em um único ecossistema de dados. Gente, é muito importante o compartilhamento de dados. O compartilhamento de dados é importantíssimo para a vigilância epidemiológica,
para a gestão desses dados e até para os gestores municipais, estaduais e federais. Uma política pública só vai poder ser efetuada se tiver dados para esse gestor, se o problema for bem descrito. Lembra que eu falei no início? Se não tiver um problema bem descrito, os gestores não vão ter dados. Se não vão ter dados, eles não vão saber que existe o problema. Se não sabe que existe o problema, como é que ele vai solucionar? Como ele vai fazer uma política pública para algo que não existe, teoricamente? Então, é importantíssimo a gestão desses dados, e isso vai gerar vários benefícios. A interoperabilidade, que é sistemas diferentes se comunicando, postos de saúde, hospitais, pacientes, clínicas, farmácias, laboratórios, dá uma continuidade histórico do paciente acessível em qualquer ponto. Isso é muito importante. Dependendo de onde você estiver, se você se consultar em Belém, se você se consultar em Brasília, você tem que ter um banco de dados que, se você chegar lá no médico, ele vai ter acesso, vai encontrar o teu histórico aqui, vai encontrar o teu histórico em São Paulo, vai encontrar o teu histórico no Rio, em qualquer lugar. Isso é um benefício que nós estamos desenvolvendo no Brasil, que ainda não é 100% eficaz, mas que traz sim boas perspectivas futuras. Isso dá uma eficiência no tratamento de doenças, redução de exames duplicados, redução de erros. Não tem necessidade de você ir no médico, ele passa um exame e daqui a 2 meses você vai no outro médico, ele passa o mesmo exame, porque o médico um não se comunica com o médico 2. Não. Se você faz um retorno com o médico, ele já tem que ter acesso ao exame do primeiro, ele tem que saber o que o outro pensou, ele tem que saber o histórico clínico descrito pelo outro. Isso é continuidade, isso é gestão de dados, isso melhora, potencializa o teu desempenho na cura, potencializa a resolução do seu caso clínico. Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde está crescendo, ainda é uma criança, mas precisa desenvolver, e se desenvolvida, vai melhorar muito a eficácia e eficiência dos dados e da gestão de saúde dos pacientes. E a partir disso, a gente vai começar a observar que vai surgindo facilidades em torno disso. Prontuário eletrônico do paciente. Prontuário eletrônico substitui décadas de papel por uma interface digital integrada. O médico acessa histórico completo, medicamentos em uso, alergias e exames em segundos, de qualquer dispositivo. Se você tem os dados, se você tem justamente os dados que nós estamos falando, essa rede de dados que nós estamos construindo, com um tablet, ele tem acesso ao seu prontuário, ele consegue saber tudo sobre você. E aí tem uma questão muito importante, né? Estamos discutindo hoje a ética sobre essa gestão desses dados, o compartilhamento desses dados, porque são dados privados, têm que ser confiáveis. Ninguém pode ter acesso aos seus dados, teu histórico clínico, teu tipo sanguíneo, até a tua genotipagem, tem pessoas que pagam para ter. Isso é muito íntimo. Isso é todos os seus dados clínicos ali de sua família, às vezes de gerações. Então, tem toda uma questão ética sobre a gestão desses dados, a proteção desses dados, contações de vírus, de hackers, enfim. Isso é uma outra discussão, mas perceba que quando eu tenho uma gestão de dados do paciente dentro do território brasileiro, um médico, qualquer lugar do país com prontuário eletrônico, tendo acesso a essa rede de dados, consegue ter todo o teu histórico. Isso facilita muito o teu atendimento. Então, vou ter um acesso imediato ao histórico clínico completo, redução de erros de prescrição e compartilhamento desses dados para facilitar o desenvolvimento clínico e melhorar o teu atendimento, te encaminhando para as especialidades que forem e se julgarem necessárias. A primeira aula, parte da aula, se encerra aqui. Daqui a pouco nós voltaremos para dar a segunda parte da aula. Nós estamos com quase 40 minutos de aula. E aí, o que você gostou?
Essa primeira parte da aula é essencial e foi essencial descrever esse problema com você, para que a gente possa futuramente entender melhor os processos dessas tecnologias. Então, a gente falou de muita coisa interessante. E agora vamos dar uma pausa, vamos relaxar, porque na próxima aula nós vamos começar a falar um pouco do SUS, aplicativos do SUS e outros tipos de tecnologias, para a gente discutir com uma melhor qualidade. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e até a próxima aula, segunda parte dessa nossa aula de tecnologias à saúde. Muito obrigado.